Boa noite, amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra oferecida pela Rosa Cruz Áurea. E o nosso tema de hoje é sobre a inteligência espiritual em momentos de mudança, ou seja, nesse nosso momento atual, onde as coisas mudam muito rápido, e nós temos a sensação de tudo estar acelerado demais. E quando nós falamos de inteligência espiritual, é automático que nos liguemos ao conceito comum da inteligência. E a inteligência espiritual é algo completamente diferente desse conceito da inteligência comum, que são todas essas capacidades que o ser humano, que a faculdade mental do ser humano tem, desde capacidades mais ou menos desenvolvidas para lógica, para comunicação, para línguas, uma capacidade até de ponderação dos comportamentos, ponderação das emoções, análise, memória. Essas capacidades, elas são muito diferentes, né, em cada um de nós, e parece que nós não somos completos, né? Tem sempre alguma coisa que ainda fica devendo, fica por ser completada. E por mais que nós desenvolvamos todas essas capacidades, por mais que nós procuremos mais conhecimento, procuremos aprender mais e mais, principalmente naquilo que nós temos um pouco mais de dificuldade, por mais que nós nos embrenhemos nessa direção, parece que tem sempre alguma coisa que nos limita. Parece que mesmo todo aquele conteúdo teórico, todo aquele conhecimento que foi sendo acumulado ao longo de anos na vida da gente, parece que nós não conseguimos nem aplicar aquilo direito na vida prática, muitas vezes. Isso sem falar daquelas perguntas, daqueles questionamentos que nós todos temos e que parece que, por mais que nós busquemos essas respostas nessa faculdade comum, nós parecemos que não conseguimos encontrar a resposta. Parece que tem um limite, parece que tem uma barreira que nós sempre nos deparamos. E por que é que isso acontece? Né? Por que é que essa barreira está sempre ali? Por que é que esse limite está sempre ali? Porque não só a nossa faculdade mental, nosso aparelho mental, mas também a nossa vida de sentimentos e as nossas ações são um reflexo de um estado de consciência que está por trás. E o nosso estado de consciência atual é um estado de consciência muito limitado, é um estado de consciência muito embotado em si mesmo. Nós chamamos esse estado de consciência egocêntrico, porque ele sempre se volta para a sua própria problemática, para suas próprias equações, né? Para os seus próprios certos e errados, para as escolhas que vão ser feitas de acordo com as vantagens que essa consciência vê ou
as desvantagens que essa consciência vê, sempre num foco muito separado do todo, muito voltado para si mesmo, voltado para o próprio umbigo. Então, isso é que nos limita. Isso que sempre, que tem muita dificuldade, inclusive, de ficar no presente momento, né? Que está sempre se ligando ou carregando uma pedra, uma dificuldade de um passado que nem existe mais, ou projetando e lutando por algo lá no futuro que também não existe. E tem muita dificuldade de se concentrar no presente momento. E no presente é que a eternidade se manifesta. Porque nada mais é real, só o presente momento. Isso é o que nós temos. Isso é o que é real na vida da gente. Agora, aqui. E a consciência egocêntrica, ela não consegue. Então, nós estamos sempre presos em problemáticas que são ilusórias, de uma certa forma, porque elas não estão na realidade do presente momento. As consequências, sim, das experiências, nós carregamos, nós aprendemos, mas a realidade se manifesta no presente momento. E é esse o ponto que a inteligência espiritual é completamente diferente. Quando nós falamos disso, dessa inteligência, nós falamos de uma faculdade que transcende toda essa problemática, todos esses ciclos repetitivos que nós estamos acostumados do nosso próprio mundo, da nossa própria consciência egocêntrica. Essa faculdade, ela se manifesta com base num outro estado de consciência, que é a consciência universal, que é a consciência que está no centro, no núcleo espiritual dentro de cada ser humano. No centro da vida, no centro do verdadeiro amor, que não só nós trazemos dentro de nós, mas também está em toda a vida em volta e muito mais além. Esse centro é o que nos une com todo o resto. Através desse centro é que nós somos uns com os outros. Nesse centro é que não existe diferença entre eu, você e todos os outros em volta. Nós somos unidos a partir disso. E é com base nessa consciência que sai desse centro, que se origina desse centro, é que a inteligência espiritual pode se manifestar. E como é que ela se manifesta em nós? Como é que isso acontece em nós? Será que é um privilégio de poucos? Será que é um privilégio de alguns grupos ou de algumas pessoas especiais? Não, na verdade, a manifestação desse estado de consciência e dessa inteligência que se baseia nesse novo estado de consciência se manifesta e pode se manifestar em todos e cada um de nós, porque ela é posse de cada um de nós, ela é uma herança. A questão é
que nós vivemos muito pouco dessa consciência. E nós não precisamos estar em nenhum estado de perfeição ou nenhum estado especial na vida da gente para poder perceber isso, para poder entrar em contato com isso dentro de nós. E como é que ela se manifesta? Ela se manifesta justamente quando existe o silêncio de todo o barulho dessa consciência egocêntrica. Quando existe, nem que seja por um instante, por um momento, porque o momento é o presente, o momento é o que importa, nem que seja no momento, existe o silêncio de todas as sugestões, de todas as equações que a nossa consciência aprisionada fica circulando. Quando existe o silêncio de tudo isso, um espaço como que é criado dentro de nós. Porque se nós fizéssemos uma analogia, nós somos como um vaso que está totalmente preenchido por todas essas sugestões, por todos esses pensamentos, por toda esse barulho, essa bagunça emocional e intelectual, de reações. E sobra quase nada de espaço para essa outra realidade. Sobra quase nada de espaço para mais ninguém, né? Para mais nada. Então, quando existe um momento de silêncio, quando esse vaso se esvazia, mesmo que seja um pouco, essa consciência que é o ser real dentro de nós, que é a realidade mesma dentro de nós, ela se manifesta. E com ela, todos os nossos centros, cabeça, coração e ação, refletem essa consciência. E é daí que uma inteligência espiritual, uma inteligência conectada a essa consciência universal se manifesta. E dos primeiros sinais dessa inteligência dentro de nós é justamente a clareza de que não existe a separação que nós insistimos em colocar. A clareza de que não existe essa distância, essa diferença entre nós e a vida que está em volta de nós. A clareza de que nós somos parte de um todo muito maior. Isso é uma manifestação da inteligência espiritual em nós. E junto com ela, a clareza de que todos os nossos mecanismos são nossos. Nós criamos. De que muito do que nós fazemos, de muito do que nós reagimos na vida da gente, vem de uma base muito inconsciente e muito aprisionada. Então, nós aprendemos a nos conhecer. Nós aprendemos a colocar dentro de nós o olho, o observador, e não fora. Nós aprendemos que, através desse reconhecimento, essa inteligência, ela é aquele que sabe sem saber. É aquele que sabe de primeira mão que, por mais que existam todas as experiências, as escrituras ou símbolos
contos, aquilo reflete, mas reflete dentro. E o reconhecimento vem de dentro. É um saber interno. É um saber de algo que ninguém precisou contar. Está lá dentro. E isso é uma posse. E tudo o mais, inclusive a manifestação de respostas, né? A manifestação dessa inteligência, ela traz as respostas, ela traz os direcionamentos e coloca lá dentro. E o que nós vamos fazer com isso vai de um anseio, vai de um segundo momento, mas a inteligência ela coloca, ela mostra. E essa que também é chamada de inteligência da intuição, de uma intuição latente que está dentro de nós. Ela mostra, ela sugere, mas ela não gera ansiedade, ela não gera expectativa, ela nos coloca no presente momento. E o reconhecimento de tudo isso, lógico que vai de cada um de nós. Cada um sente e percebe tudo isso internamente com a sua própria visão, porque não existe uma receita, não existe é assim ou não é. O que existe e por isso não existem exercícios, não existem sequências, uma cartilha que nós podemos sentar e falar, bom, é assim que eu vou chegar em algum lugar, ou que eu vou acessar isso dentro de mim. Isso não existe. Por isso a confiança profunda nesse ser que é o ser real, a confiança profunda na origem que está dentro de nós, que é o que nós temos de mais verdadeiro e de mais concreto. Por mais esquisito que isso possa soar, principalmente para nossa consciência. E nesse momento em que nós vivemos, que é um momento de muita mudança, é um momento que as coisas passam muito rápido, é um momento em que nós estamos cada vez mais apegados a realidades virtuais, que em verdade não são a realidade em si, mas muito de uma imagem que nós criamos, muito de uma imagem que outros criam, e nós vivemos fazendo as nossas escolhas, colocando o nosso coração, colocando a nossa cabeça e as nossas ações em ilusões, né? Em imagens que são formadas. E passa-se uma vida inteira dessa forma. E dessa forma, nós nos afastamos. Quanto mais nós construímos essas imagens e vivemos com base nelas, nós nos afastamos do centro, né, do núcleo que é o núcleo real em nós. Então, é possível, em momentos de mudança, apesar de tudo isso, que nós sabemos de experiência própria, cada um de nós, o quanto que gera ansiedade e o quanto que nos afasta realmente
do silêncio, da essência dentro de nós. Será que é possível, então, que nesse momento, nessas mudanças todas, nessa velocidade, essa inteligência espiritual se manifeste? E é claro que é possível, porque nós carregamos em essência isso. Todo o resto é uma criação. O verdadeiro ser já está de posse dessa inteligência dentro de nós. Então, sim, é possível. Mas basta que nós façamos uma escolha. Basta que nós permitamos que isso tenha espaço dentro da vida da gente. Basta que nós, cada dia, percebamos cada vez mais a realidade da nossa própria vida, em volta de nós, e que nos conscientizemos que em nós já estão todos os aparelhos, todas as ferramentas que nós precisamos para uma transformação. Então, para finalizar, uma conclusão importante sobre esse tema é que a manifestação desse novo estado de consciência e a partir dele de uma nova inteligência, de um novo sentir, de um novo agir, que a partir disso nós podemos ter uma base para uma transformação do nosso inteiro sistema de vida. Então, essa é a base para muito trabalho que ainda vem pela frente. Então, era isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês e esperamos que de alguma forma possa ter contribuído para algumas reflexões e convidamos a todos para uma próxima palestra com um tema diferente na semana que vem, como os amigos já estão acostumados. Então, segunda-feira que vem, teremos um outro encontro com um novo tema. Boa noite e muito obrigada.